Shalom a todos, muito bem, estamos ao vivo hoje, segunda, trazendo mais uma live de restauração. Nós vamos falar das escrituras hebraicas, nós vamos falar sobre as nossas origens israelitas, e nós vamos hoje tocar em um tema muito importante: quem foram os nazarenos e como, na verdade, é o início do cristianismo, que chamam hoje de cristianismo, né? A chamada igreja. E nós vamos aqui desmistificar várias coisas que estão rondando pela internet, mas vamos trazer a verdade à luz, né, da escritura, à luz da história. E eu queria dar o nosso muito boa noite e dar as boas-vindas aí ao Douglas, ao Carlos, ao Newton, a Adriana, Margarete, Fabrício, Gislaine, Leandro, Beatriz, a Gemima na moderação, Aloísio, Souza, enfim, todos vocês se conectando. Façam um favor de compartilhar esse link aí na sua rede social, convide pessoas para assistir, porque o que nós vamos falar aqui é algo totalmente revelador e surpreendente, porque isso não é discutido no meio religioso, lógico, e isso não é debatido com frequência, embora seja uma verdade absoluta. Nós vamos tratar desse tema de hoje com o relato histórico. Nós vamos falar das versões originais no aramaico e o que realmente o Novo Testamento, né, ele passa para nós dentro dessa revelação do que chamam de igreja primitiva, ok? Mas vamos orar primeiro. Feche seus olhos. Yahweh, eterno de Israel, bendito seja o teu nome para todos sempre, e o teu ungido, o Messias Yahushua. Pedimos que nesse momento abençoe as vidas que serão alcançadas pelo teu poder, pela tua glória, e a revelação da restauração. Pai, nos ajuda a entender o que é, na verdade, o cristianismo, ou melhor dizendo, Pai, a restauração, os Nazarim e os israelitas messiânicos, que seguiram o teu ungido Messias. Pedimos que nos ajude a entender, Pai, a verdadeira missão do Salvador e a missão e o ministério que os seus talmidim, seus discípulos, tiveram depois dele. Pedimos a tua bênção em nome de Yahushua HaMashiach, hoje e sempre. Assim seja. Bom, queridos, vamos começar o nosso estudo de hoje. Eu vou compartilhar aqui algumas coisas. E, frequentemente, as pessoas associam o ministério do Salvador, o Messias, com a fundação do cristianismo. Será que o Messias fundou o cristianismo? Será que os discípulos eles criaram uma nova religião, principalmente o apóstolo Paulo, que é tido como o apóstolo dos gentios, o fundador da igreja gentílica? Será que realmente Paulo fundou uma igreja gentílica? Nós vamos estar recorrendo aos eventos narrados no chamado Novo Testamento, mas também a arqueologia. O que a arqueologia fala sobre os primeiros discípulos, ao qual chamam de cristãos, né? Como eles eram chamados? É importante desmistificar uma coisa. Aqui na internet existe uma corrente que diz que os discípulos e o próprio Messias não eram sequer judeus, e que eles haviam fundado uma nova religião e, portanto, mudado todos os princípios da Torá, ou da lei, como é chamada, ou os profetas, e haviam mudado o que chamam de Antigo Testamento. Será que eles fizeram isso? E nós vamos mostrar, de fato, em que se baseia a religião dos que seguem o Messias e creem na Torá. Hoje nós vamos falar sobre isso. Então vamos aqui começar com alguns textos e com alguns dados históricos. Tá? Você que está aí acompanhando, pegue a sua Bíblia, marque esses textos que vamos mostrar, porque eles vão ser de grande importância se você for repartir essa verdade. Quem foram os nazarenos e o início do que é chamado de igreja, né? Eclésia, pegaram do grego aí, eclésia, fizeram igreja, pegaram do termo church, fizeram church no inglês, né?
enfim, o que nós entendemos por igreja hoje, ou cristianismo. Primeiro de tudo, quem os nazarenos? Deixa eu puxar aqui, eu recomendaria para você que estuda a restauração, né, tem bons sites, né, como a Aliança Nazarim, tem o judaísmo nazareno também.com, que é um site que tem bons estudos. E esse é um estudo que eles compartilharam, o histórico do judaísmo nazareno. E é um artigo baseado em pesquisas históricas, cujas fontes estão disponíveis ao longo do desenvolvimento do mesmo, e destinam-se a reforçar a fé patriarcal de nossos irmãos judeus, que reconheceram em Yeshua HaNotzeri, o Mashiach de Israel, bem como de nossos irmãos gentios que aceitaram o Eterno de Israel, sendo enxertados na boa oliveira e participam da mesma fé de nossos patriarcas. Aqui você vê na ilustração uma pedra, é um achado arqueológico, se eu não me engano, do 1º século, demonstrando que na região chamada região da Galileia haviam seguidores do Messias, que eram judeus, ok? E eles tinham esse símbolo aí que parece ser uma menorá, né? E você vê uma inscrição bem interessante abaixo, né? Como se fosse um hexagrama e um peixe abaixo, ok? E nós vamos estar comentando isso. E esse artigo mostra como se deu o surgimento da primeira congregação nazarena de Jerusalém, sua separação dos gentios ditos cristãos e os vestígios arqueológicos deixados por estes fiéis, cuja vida foi uma constante perseguição, primeiro de seus próprios irmãos judeus, né, os patrícios, depois pelo Império Romano e, por fim, pela cruel igreja cristã romana, né, e também a protestante depois perseguiu também esses irmãos, que os rotulou de hereges, perseguindo-os como animais. Então, os pontos principais aqui desse estudo são reforçar a fé dos nazarenos modernos ao conhecerem seus irmãos do passado, e serve como material de pesquisa bibliográfica sobre os judeus Notzerim, esclarecer a posição nazarena em relação aos vários grupos ditos judaicos messiânicos, mostrar como se deu a separação definitiva dos judeus que adotaram a religião de Roma, e fundamentar a fé Notzerit, ou a fé nazarena, né, mediante a historicidade e achados arqueológicos da época. Então vamos lá. Profecia de Isaías, capítulo 11, verso 1. Do tronco de Jessé sairá um Notzer. Ou, algumas versões, né, um renovo, né? E de suas raízes, um renovo. Sairá a ele é a fonte, ele é a origem de tudo, ou renovo. E essa é uma descrição messiânica do Messias, que é reconhecida nos evangelhos quando é declarado. Ele será chamado Nazareno, Mateus 2, 23. Ora, se o verdadeiro Messias de Israel era chamado de Nazareno, então como seus seguidores também seriam chamados? Ok? Atos 24, 5. Porque tendo nós verificado que este homem, Shaul, que na Bíblia do Padre é Paulo, é um agitador e promove confusão entre os judeus espalhados por todo o mundo, sendo ele mesmo também um dos principais líderes da seita dos nazarenos. Ou seja, eles eram chamados de a seita dos nazarenos. Primeiro, nós precisamos desmistificar a ideia de que a igreja cristã era algo totalmente alheio à fé hebraica. Eles eram considerados dissidentes do judaísmo, né? Tanto é que, mesmo já nessa época, o judaísmo antigo, ou o judaísmo mais popular, ele era ainda dividido em várias facções. Haviam fariseus, Prushim, haviam saduceus, haviam zelotes, o que chama hoje de essênios, né? Haviam várias categorias. E o que nós temos que aprender, queridos, é que esse termo cristão nem sequer era usado nessa época, no 1º século, entre os seguidores do Mashiach. O termo cristão é do grego Christos,
né? Que é uma transliteração do termo messiânico, né? Ou Mashiach, do hebraico, quer dizer ungido, né? Ou ungidos. Então, esse termo cristão chega para nós como um título que, na verdade, ele tem a sua origem do hebraico, dos messiânicos. Então, nós remetemos aos Natzerim, os nazarenos. Então, é importante considerar isso. E, infelizmente, hoje, a própria identidade dos seguidores do Messias é deturpada, porque dizem que eles nem sequer eram judeus, o que é um absurdo, né? A identidade hebraica deles é roubada e é do Messias, que ele é mostrado como um Messias romano, né? De loiro, olhos azuis, de cabelo comprido, barba curta, rosto afeminado, manto vermelho, que não procede a esse grupo de judeus, como eram, que estavam professando a fé no Messias. Então, vamos lá. O que o próprio relato dos evangelhos, do chamado Novo Testamento, mostra, revela sobre esses primeiros seguidores do Messias. Eles eram liderados por Yaakov, né, que a Igreja Católica batizou de Tiago, e Kefa, Pedro. Fundaram a congregação nazarena de Jerusalém após a ascensão de Yeshua, e eles eram chamados de nazarenos e relativamente a todos os preceitos, vou colocar desses termos, israelitas, porque eu não gosto do termo só judaico. Ele é muito resumido à tribo de Judá. Eu gosto de chamar israelita, que abrange todas as 12 tribos de Israel. Os preceitos hebraicos ou israelitas, suas crenças eram indistintas das dos fariseus, com exceção de que acreditavam na ressurreição de Yeshua e que Yeshua era realmente o Messias prometido. Eles não acreditavam que Yeshua era um novo Deus, mas acreditavam que por milagre do eterno, Yahweh, ele tinha sido trazido novamente à vida após sua morte no madeiro e breve voltaria para completar sua missão e iniciar seu reino messiânico na terra. Os nazarenos não compactuavam de que Yeshua havia abolido a religião dos patriarcas ou a Torá sagrada. Por terem conhecido Yeshua pessoalmente, eles estavam seguros de que ele observava a religião dos patriarcas de Israel toda a sua vida e nunca havia se rebelado contra ela. Suas curas aos Shabbats, aos sábados, não eram contra a Torá. Os nazarenos, eles próprios, eram bastante fiéis às mitzvot, os mandamentos hebraicos, e eles praticavam a circuncisão, não comiam de alimentos proibidos e demonstravam grande respeito ao tabernáculo, vamos colocar assim. Também não se consideravam como pertencendo a uma nova religião, mas eram reconhecidos como parte dos irmãos judeus daquela época, e sua religião era israelita, vamos colocar nesses termos, praticada pelos profetas. Estabeleceram sinagogas para seu uso, mas também compareciam às sinagogas não nazarenas ou rabínicas. Em certas ocasiões realizavam o mesmo tipo de liturgia nas suas sinagogas que os demais judeus praticavam. Nazarenos, filosoficamente, refere-se a todos os seguidores israelitas e estrangeiros, gentios, crentes em Yeshua HaMashiach e todos observadores da Torá. Notzer, ou Notzerim, em absoluto não se aplica aos moradores da aldeia de Nazaré, ou Nazarat, mas é um grupo escatológico, profético, que acreditava ser os eleitos do filho Yeshua, para andar e proteger o caminho da verdade. Vejamos algumas profecias a respeito dos nazarenos. É aqui onde os judeus ortodoxos se enrolam totalmente. Isaías 60, 21, né? Está escrito no Tanar, as escrituras, Ve'amer kulam tzadikim leolam ishur aretz notzer mata maseh yadai lehit paer. E todo o povo serão justos, para sempre herdarão a terra, serão notzer, os nazarenos, por mim plantados, obra das minhas mãos, para que eu seja glorificado. Isaías 60, 21. Todo antimissionário que se depara com esses textos, dizendo que não havia profecia sobre Nazaré, sobre
nazarenos, mas aí está, Isaías 60, 21, e outros profetas, como Jeremias, né? Irmeiar, que é Shion Kareu, Notzerim Berra Efraim, como Vena Ale, Tzionel Adonai Eloheinu. Pois haverá um dia em que anunciarão os Notzerim, os nazarenos, sobre o monte de Efraim. Levantai-vos e subamos a Tzion, ou Sião, a Adonai nosso Yarro. Jeremias 31, 6. Interessante que o monte de Efraim é citado, porque Efraim era o povo que se dispersou, né? E eram as 10 tribos perdidas, porém seriam reunidas, né? Ou começariam a ser reunidas pelo Messias. E foi exatamente a missão que o Messias veio fazer. Ele veio reunir as tribos perdidas de Israel. Eu vim senão pelas ovelhas perdidas da casa de Israel. E esse termo nazareno vem da palavra hebraica notzer, que quer dizer ramo, broto, rebento, remanescente. Ainda relacionado à palavra notzer, usa as mesmas consoantes na mesma raiz que forma a palavra notzer. E tem o significado de observar, cuidar, guardar, proteger, preservar ou seguir os mandamentos. Manter em oculto. Encontramos 74 vezes no Taná as mesmas consoantes. Netzer, natzer, notzer. E na maioria das vezes está relacionado ao Eterno, como guardião e protetor da Torá e do seu povo Israel. Também está relacionado com o Messias, como guardião da verdade e da compaixão. Uma vez como ramo e rebento da casa de Davi, que se repetirá em Mateus 2,23. E uma vez referente aos remanescentes seguidores do caminho de Yarro, plantados pelo Eterno, que se repetirá em Atos 24:5, os Notzerim. Esses são os remanescentes de Apocalipse 12:17 e 14:12, que diz: aqui está a paciência dos santos, estão os que guardam os mandamentos de Yah e têm a fé em Yeshua. Outra vez, em Apocalipse 12:17, a Escritura diz que o dragão se ira contra a mulher, que é Israel, e vai fazer guerra ao restante da sua descendência, os remanescentes nazarenos. São os que guardam os mandamentos de Yah e têm a fé em Yeshua. Agora, eis que surge um grande problema, meus queridos. E você vai ter que pesquisar para realmente apurar isso. Você que é cristão católico ou você que é cristão protestante. Se Yeshua, que é chamado de Jesus, né, o Messias, ele não veio fundar a religião cristã católica romana, e se Paulo também não fundou a igreja evangélica, como alguns dizem, né, que os escritos de Paulo têm uma teologia dispensacionalista, anomista, né, que anula a Torá, a lei, e que, de certa forma, é até antissemita, que rejeita Israel, né, segundo a teologia cristã hoje, está impregnada disso. Inclusive, eu vejo o vídeo, a teologia da substituição. Então, se Paulo não fundou a igreja evangélica, nem o Messias, e se o Messias tampouco fundou a igreja católica, então, quem fundou a religião cristã, como nós conhecemos hoje? Quem fundou? Porque se o Messias preservou a fé hebraica, ele guardava os mandamentos, ele ensinou os mandamentos, se os discípulos também deram continuidade a essa visão hebraica, né? Afirmando a fé no Messias, Yeshua, como aquele Cordeiro do Eterno que viria para expiar os pecados de Israel, do povo de Israel. Então, o que acontece, queridos, é que, na verdade, nós temos uma grande farsa montada por alguns dos chamados pais da igreja, que eles chamam de apatrística, né? Santo Inácio, Tomás de Aquino, Agostinho, os chamados papas e todos esses proeminentes líderes da igreja romana. Então, se posteriormente a igreja da Reforma protestante, né? Martinho Lutero, Calvino, Zwinglio, Wesley, e se esses homens, os anabatistas, eles não reformaram
a fé dos nazarenos, então o que eles reformaram? Então surgem muitos problemas que têm que ser resolvidos, ok? Então vamos compartilhar novamente aqui para meditar. Jerônimo era um padre católico que, a mando do Papa Dámaso, foi incumbido de traduzir as escrituras para o latim, que já no quarto século era a língua litúrgica da Igreja de Roma. A pesquisa começou em 1986, quando encontramos a declaração de Jerônimo, que ele escreveu no quarto século. Mateus, também chamado Levi, e que de publicano se tornou apóstolo, primeiro de tudo produziu um evangelho do Messias na Judéia, na língua e nos caracteres hebraicos, para benefício dos da circuncisão que haviam crido. Não se tem suficiente certeza de quem o traduziu mais tarde para o grego. Ademais, o próprio em hebraico está preservado até hoje na biblioteca de Cesareia, que o Marte Pânfilo ajuntou tão diligentemente. Os nazarenos, que usam este volume na cidade síria de Bereia, permitiram-me também copiá-lo. Veja, isso está citado na obra de Jerônimo, De Viris Illustribus, a respeito de homens ilustres, capítulo 3. E ele cita, historicamente, a presença de nazarenos, ou seja, judeus ou israelitas que criam no Messias e obedeciam a Torá, e que a língua original utilizada nessas cartas, nesses evangelhos, no que chamam hoje de Novo Testamento, não era latim, não era tampouco grego, mas era no hebraico. Sem contar que 15% dos trechos do Novo Testamento são uma recitação direta de trechos do Taná, o que chamam de Antigo Testamento. Então, como eu posso invalidar tudo isso, jogar para o alto, chamar de lixo e querer demonizar as escrituras, como tem um monte de profeta fajuto aqui do YouTube, né? E gente incauta, que não conhece a história, não conhece as escrituras, e faz uma atrocidade dessa. Então, essa declaração, nós encontramos verdades históricas que devemos restaurar. Eu digo restaurar, não é fazer o que a Reforma Protestante fez, não. Dar uma maquiada no cristianismo romano. É realmente restaurar a sua origem verdadeira. Primeiro, Mateus escreveu o evangelho que leva o seu nome em hebraico. Matitiarro. Não se sabe quem traduziu esse evangelho original mais tarde para o grego, o tradutor ou tradutores que eram desconhecidos. Isso indica que traduções para o grego são posteriores aos originais em hebraico. Você pergunta, onde é que está essas cópias? Bom, eu acredito que algumas Roma pegou e escondeu, para não dar na telha, que eles são uma contrafação, né? São uma invenção romana, e infelizmente os próprios rabinos maçoretas, né, querem esconder o Messias e deram cabo a esse material. Agora, em terceiro lugar, esse evangelho de Mateus em hebraico, na época de Jerônimo, ainda estava preservado na biblioteca de Cesareia. E por que ele se perdeu? O que fizeram com ele? Eu já citei aqui algumas possibilidades. Quarto lugar, os nazarenos tinham um exemplar desse evangelho e emprestaram para Jerônimo copiá-lo. Isso significa que no quarto século ainda podemos encontrar judeus nazarenos. Eu gosto de usar o termo israelitas nazarenos, né? As tribos de Israel, e Judá era uma apenas. Mas eles, como nós podemos perceber, não pertenciam à mesma igreja de Jerônimo. Ou seja, eles não eram católicos romanos. Eles eram Notzerim. Tinham um nome, tinham uma identidade que os diferenciava da religião oficialmente estabelecida na época do Papa Dámaso. Então, são documentos muito importantes, né, que você deve investigar. Não deve se ater só ao que esse site está falando ou o que eu estou falando, mas você deve levantar esses questionamentos. Por que usavam o evangelho de Mateus em hebraico e não as cópias em grego, que já circulavam no meio católico? Em que esses nazarenos criam? Por que não estavam unidos com a religião do Império, que tinha sua sede em Roma? Finalmente, queríamos entender e compreender a origem dos judeus nazarenos. As respostas a essas perguntas formaram um grande acervo de documentos históricos, que formam um panorama histórico
surpreendente. Aí, muita gente já me perguntou aqui no canal, irmão Neemias, onde estavam esses irmãos israelitas que criam no Messias todos esses anos? E aqui vão algumas respostas. Porque se você pega qualquer teólogo, agora eu tenho que pausar aqui. Veja bem. Se você pegar qualquer teólogo, aqui do YouTube, de cursos de teologia, eles só vão te dar um histórico do que aconteceu, um histórico cristão, protestante e católico. Só isso. E ocidental. Porque eu já fiz teologia e nunca me foi passada essa historicidade hebraica no contexto do Messias, ou dos seguidores do Messias. Nunca isso é passado em faculdades. E, na verdade, esses documentos eles são escondidos ao máximo, que é para não dar na telha que, na verdade, existe uma terceira opção, além de cristianismo católico e protestante, que é justamente a restauração da fé hebraica feita pelos nazarenos, naquela sua época. E isso é completamente desconhecido e escondido às 7 chaves, que senão o povo deixa os templos evangélicos e católicos e descobre a origem verdadeira do que o Messias praticava e do que os seus seguidores praticavam. Então vamos lá. Vamos lá. Primeiro, embasamento histórico. Começa aqui. Os nazarenos e a cidade de Pela. Pela é de antiga, cujas ruínas constituem atualmente um sítio arqueológico na aldeia de Tabacat-Fal, no noroeste da Jordânia. O local encontra-se no Vale do Jordão, perto da fronteira de Israel, a 80 km ao norte de Amã e 40 km ao oeste de Irbide. Após a conquista romana por Pompeu, na primeira metade do século I, a cidade prosperou ainda mais, tendo então desaparecido a maior parte das construções helênicas, né, ou seja, gregas. Ainda hoje subsistem ruínas espetaculares desse período, durante o qual Pela foi uma das cidades que compunha a Decápolis mencionada nos evangelhos. Com a destruição de Jerusalém pelo general Tito, os nazarenos se refugiaram nesta cidade. Olha que interessante. Essa pesquisa nos remete aos anos 66 e 67. Né? Antes dela ser destruída, os discípulos do Messias vazaram lá de Jerusalém, que sabiam que ia ser destruída. A cidade de Jerusalém estava sitiada, Vespasiano tinha cercado a cidade com os exércitos romanos, mas inesperadamente foi chamado para Roma, pois o imperador tinha falecido. Por essa razão, o próprio Vespasiano foi declarado imperador. Com a ida de Vespasiano para Roma, o cerco de Jerusalém foi levantado e foi esse o momento que os discípulos esperavam, aproveitando a retirada dos exércitos romanos e em cumprimento da advertência que encontramos em Lucas 21, 20 a 21. Eles fogem além do rio Jordão. A cidade foi destruída pelo general Tito, né, Jerusalém, no ano 70. E aqui estão as ruínas da antiga cidade de Pela. E esse foi o local para onde os nazarenos fugiram. Né? E aqui está um comentário da enciclopédia, como essa história é comprovada que os discípulos saíram da cidade de Jerusalém antes da destruição. Está na enciclopédia italiana, volume 5, página 76, coluna 4. Diz: a comunidade que emigrou de Jerusalém ao início da guerra de Vespasiano com os judeus ficou refugiada nas regiões da Galileia, Judéia e Samaria, ao oriente e ao sul, no Egito, sendo encontrados até o final do século IV, região de Pérea, na cidade de Pela. Olha que interessante. Houve, de fato, uma imigração, para ser mais exatos, aconteceu uma fugida da cidade. Um grupo de pessoas que é designado como comunidade fugiram de Jerusalém e se refugiaram em várias regiões, em especial na cidade de Pela. Então, essa comunidade Notzerita, né, ou Nazarena, era israelita e seguidora do Messias da cidade de Pela. Era um grupo de seguidores do Messias, portanto, nazarenos, que tinham aceitado a fé antes da destruição de Jerusalém pelo general Tito. E agora, essa comunidade era conhecida em Pela da seguinte forma: História do Judaísmo Antigo, Círio Moraes Campos, edição 1961, página 353. Transferiam-se, antes do cerco, poucos em número, para a cidade de Pela. Chamavam-se nazarenos. E com esse nome puramente
evangélico que figuram na história. Então veja, se você quisesse batizar um nome aos seguidores do Messias, os primeiros seguidores, ou o que chamam de primeira igreja, eles eram conhecidos por nazarenos e eram todos israelitas. É isso que é interessante. E aí você diz assim, mas irmão, não haviam gentios que se juntaram a esses irmãos, a essa comunidade? Sim, mas eles se tornaram israelitas e nazarenos. Esse que é o detalhe que Roma e o protestantismo, que eles, na verdade, eles fizeram aquilo que Paulo diz em Romanos 11. Eles foram enxertados na oliveira que é Israel. Tá lá, Jeremias capítulo 11 diz claramente que a oliveira é Israel, é o povo de Israel, é o povo hebreu. Assim, os que saíram de Jerusalém antes da cidade ser destruída pelo general romano Tito, era a comunidade dos nazarenos e se espalharam pela Judéia, Galiléia, se estabeleceram principalmente em Pela. Ok? A comunidade trazia, porém, o nome de nazarenos, que compartilhava com os demais grupos transjordânicos. Isso está na Nova História da Igreja, volume 1. Então, sem dúvidas, esses documentos, até católicos, como vimos lá, né, comprovam que a comunidade dos nazarenos é aquela que, saindo de Jerusalém, se refugia além do Jordão, região transjordânica. Nós deveríamos pensar que os mais interessados em esconder os fatos deveriam ser justamente os que os negam. Porém, diante da história, por causa do grande acervo de documentos de provas, todo historiador deve ser honesto. Por mais que isso contrarie a tradição religiosa, deve afirmar o que realmente aconteceu. Então, se você quer achar os pais da igreja, tem que achar aqui em Pela, no Egito, nas regiões no entorno ali da terra de Israel, no Oriente Médio. Não lá nas igrejas da Ásia, né, que frequentemente são mencionadas como os pais da igreja, são Santo Inácio, né, e outros, Marcião, não é esse povo aí, mas sim esses nazarenos, esses irmãos nazarenos que eram seguidores do Messias. O início da separação definitiva entre os dois grupos, um lado nazarenos de origem hebraica e o outro grupo de cristãos de origem grega e síria, começa a ser notada logo após a destruição de Jerusalém pelo imperador romano Adriano. No ano 135, o imperador Adriano mandou arrasar a cidade de Jerusalém, ao cabo da revolta judaica liderada por Simão Bar-Coba, sobre os restos do que ficou de Jerusalém. Edificou-se uma cidade helênica denominada Aelia Capitolina, e sobre o monte onde se erguera o santuário do Eterno, isto é, o tabernáculo, né, o templo, erigiu-se um templo dedicado a Deus Júpiter Capitolino. Essa profanação do lugar santo aí, pelos romanos. Observemos como nesta data, 135, acontece então a separação definitiva que divide os dois grupos, cristãos dos nazarenos. Abre aspas. A congregação judaica nazarena já tinha ficado reduzida a uma pequena parcela de adeptos quando, 60 anos mais tarde, Adriano, reprimindo a última revolta dos judeus e fundando nas ruínas da cidade santa Nova Aelia Capitolina, da qual nenhum judeu podia entrar, acabou destruindo-a completamente. Os judeus nazarenos, vagando dali por diante pela Palestina, não foram considerados cristãos pelos seus companheiros gregos e sírios. Passaram a serem chamados nazarenos, considerados justa ou injustamente hereges e classificados às vezes como tais nas obras de escritores eclesiásticos, escritores da Igreja Católica Romana Cristã. Philip Hughes, o livro História da Igreja Católica, na segunda edição, página 18. Então, esse historiador, ele simplesmente está dizendo o seguinte, que os judeus nazarenos foram banidos da comunidade judaica, por assim dizer, né, ortodoxa, digamos assim, não cria no Messias, e foram separados dos irmãos cristãos. Por quê? Porque é justamente nesse período que começam a surgir homens que se autodenominavam pais da igreja, ou líderes, que usurpam a autoridade apostólica dos nazarenos, né, Notzerim, e começam a dizer que Paulo tinha fundado a igreja, que todos os
cristãos não precisavam cumprir mais a Torá, podiam comer de tudo, que eles podiam usar todos os costumes seculares, mundanos, como algumas festas, não havia problema, e que eles, portanto, deveriam se abster da guarda de todos os mandamentos, até o do Shabat, né, o 7º dia da semana, e as festas bíblicas. E, portanto, deveriam santificar o domingo, como era um dia mais comum, né, para os gentios, os pagãos, é o dia solis, é o dia do Deus Sol, então era um feriado comum, né, para a sociedade em que eles estavam inseridos. Então, o domingo foi adotado como o dia do Senhor. E instituíram esses líderes, criaram essa hierarquia, começaram, com certeza, eles começaram a coletar dízimos, começaram a atrair para si muita glória, muito dinheiro, começaram a edificar templos também, e acabaram com a identidade hebraica do que nós sabemos ser a verdadeira igreja, né? Os nazarenos do primeiro século. E um selo foi descoberto após 2000 anos, e é esse selo aqui, e esse antigo símbolo foi encontrado no Monte Sião, e acredita-se que foi criado por judeus crentes que chamavam a si mesmos de nazarenos. Um dos 8 objetos é um bloco bem gasto feito de mármore, do tamanho de um tijolo, e uma escrita em aramaico informando o uso deste artefato, para ser a base onde se colocava o frasco do óleo da unção. O antigo aramaico transliterado como Lashemen Reuhon, para óleo do Espírito. Outro dos 8 objetos é um pequeno e quase intacto frasco que deveria ser certamente colocado no topo da base de mármore. Aí você tem a menorá, símbolo máximo de Israel, remete lá a menorá, o candelabro do tabernáculo, né, lugar santo. Você vê o hexagrama, que é remetido aí a Davi, né, Salomão, que eu particularmente não gosto desse hexagrama aí, né, até porque não é bíblico. Estevão criticou esse símbolo em Atos capítulo 7, dizendo que isso é a estrela de Renfã, na verdade, né? E esse peixe aí, frequentemente usado pelo cristianismo, né? E só o peixe. Mas faz muito sentido, né, que esse peixe pudesse fazer parte desse conjunto de símbolos, né, nesse frasco de óleo. E aí você vê outros artefatos históricos, outros utensílios que tinham os mesmos símbolos utilizados, já que se tratavam de irmãos israelitas, que com certeza mantinham uma tradição, né, dos reis de Israel, com esse hexagrama, e aí esse peixe de fundo. E durante a vida cristã era formada de 2 seções divergentes: a dos nazarenos, os judeus cristãos, e a de cristãos gentios. É claro que um tal estado de coisas não podia durar, e era somente uma questão de tempo, antes que uma das seções viesse predominar e expulsar a outra. Foi exatamente isso que sucedeu. O acontecimento crítico que resolveu a questão foi a destruição do templo do Estado judaico no ano 70. A partir desse momento, os nazarenos começaram a diminuir em número, enfraquecendo-se pouco a pouco, e sua influência até se tornar nula. E foi o que aconteceu. Bom, queridos, nós temos que perceber exatamente, o peixe também era associado ao deus pagão Dagon. Por isso que eu não gosto de peixe nem dessa estrela aí, esse hexagrama. Mas firmemente utilizamos, queridos, aqui esse símbolo, a menorá, símbolo máximo do povo de Israel. Isso aqui ia ser colocado na bandeira, e aí os sionistas maçons colocaram aquele hexagrama. E um símbolo que remete a esse movimento nosso de restauração das 2 casas é esse, né, o cajado com as duas varas, né, unidas em uma só, pelo Messias e Yahushua, né, a casa de Efraim e a casa de Yahudá, a casa de Judá. Então, são esses únicos símbolos que nós, da restauração, pelo menos aqui desse lado desse canal, utilizamos. Isaías 10:22 é claro: porque ainda que teu povo Israel seja tão numeroso como a areia do mar, o remanescente, ou o Netzerim, né, os nazarenos, remanescentes deste povo, se converterão. Isaías 10:22.
Isaías 49:6. Achas pouco seres meu servo, para restaurares as tribos de Jacó, e tornares a trazer os remanescentes de Israel? Olha, de Israel. Você pode espiritualizar como quiser, dizer que é da Adventista, da Testemunha de Jeová, da Evangélica, da Católica. Mas olha, é de Israel remanescente. É do meio daqueles judeus, é do meio das tribos dispersas, é do meio dos descendentes desse povo, tá? E dos que também não podem não ter nenhuma ascendência genealógica, né? Pode não ter nenhum traço sanguíneo, mas que quiserem ser enxertados na grande oliveira. Sim, diz ele, achas pouco seres meu servo para restaurares as tribos de Jacó e tornares a trazer os remanescentes de Israel, também de constituir luz para os gentios, para seres a minha salvação até os confins da terra. Aleluia. Meus queridos, não adianta fazer ginástica aeróbica, teológica. Não adianta, pode espernear, pode puxar os pais da igreja, pode puxar os livros da história da reforma, dos irmãos que eram... Não tem jeito. Paulo, Shaul, cita que para esse povo, em Romanos 9, foi dado o culto, a aliança, as promessas, foi dado os oráculos. Então, não adianta eu querer hoje fundar uma nova denominação, seja ela cristã, protestante, até judaico-messiânica. Não adianta eu querer fundar nada disso, porque já está fundado, já foi edificado pela palavra na Torá, os profetas e pela boca do Mashiach, nosso Salvador. Ele já fez pleno tudo. Não adianta eu querer fundar ministério da mulher, ministério de jovem, fazer utensílios ungidos, campanha disso, campanha daquilo. Eu posso construir um templo maior que for, mas o fundamento já está posto, que é o Mashiach. É o Messias, não há outro fundamento. Então, se o Eterno deu para esse povo os oráculos, como ele deveria ser adorado, como deveria funcionar as crenças e a adoração, a comunidade, por que então que nós atribuímos a fundação das religiões aos profetas, das religiões, a Ellen White, a John Wesley, a Calvino, a Martinho Lutero, a, sei lá, Davi Miranda, Macedo? Como que eu posso atribuir a qualquer um desses homens a origem, se ela começa com os patriarcas e ela é planificada pelos nazarenos de identidade hebraica? Então não tem lugar para nenhuma teologia da substituição. Israel permanece firme. E Paulo diz que nós fomos enxertados pela misericórdia do Eterno, sendo zambujeiros. Ou seja, a oliveira braba. Nós não éramos parte desse povo por natureza. Eu não cresci num lar hebreu, eu não tenho avós de fé hebraica, que criam na Torá, que tinham essa prática, que criam também no Messias. Não, nós estamos aqui, nós caímos aqui meio que de paraquedas. E todos os sinceros que estão adentrando a essa fé agora, têm que reconhecer isso. Nós temos que orar, aprender na Torá. Nós temos que ir aos profetas, nós temos que ir a esse povo, os nazarenos. Você pode muito bem querer arranjar um professor judeu aí pela internet, esses judeus aí que colocam um nome judeu, muda o próprio nome brasileiro para um judeu e querer aprender com eles. É até louvável até certo ponto. Porque, na verdade, você tem que iniciar uma busca com o Eterno. E as Escrituras. E você vai encontrar essa identidade perdida. Eu sugiro que você que nunca teve acesso a esse conhecimento antes, assista os nossos outros vídeos. Nós temos incessantemente trabalhado na restauração das duas casas de Israel. Casa de Judá, nossos irmãos judeus, que se tornem para o Messias, que nós cremos, e aos nossos irmãos efraimitas, né, ou cristãos, que se tornem para o Eterno de Israel, Yahweh, e que busquem cumprir a Torá no seu melhor. E unificando essas duas coisas, o útil ao agradável, nós vamos encontrar a verdadeira restauração. Agora,
essa não é uma tarefa para um restaurador. O profeta Isaías, no capítulo 58, predisse que os restauradores de brechas que virão. Plural, um movimento. Então, não é uma coisa como alguns até gostam de criticar. Neemias, você está fundando uma religião. Vocês estão numa seita? Não, nós não estamos numa seita, a não ser aquela que é chamada de seita dos nazarenos. E não estamos numa nova religião, porque ela é a mais antiga de todas, é a fé hebraica. Que os patriarcas, desde o primeiro homem, Adão, até Noé, né, o último patriarca vivo, que escapou do dilúvio, deu continuidade com seus descendentes hebreus, né, desde Abraão até os nazarenos, né, que seguiam o Messias. Então, querido, que o Eterno te abençoe grandemente. Apenas coloquei uma isca aqui, um petisco. Se aprofunde, busque conhecer mais. Tá? Muito obrigado a Luciana Santana pelo apoio aí, irmã. Que o Eterno te abençoe, a tua vida, a tua família. E esses amados que estão aqui no chat ao vivo, né? Que o Eterno abençoe seu lar. Que não só sua fé hebraica seja restaurada, não. Mas que sua família seja restaurada, seu casamento, sua vida material, sentimental, espiritual, também seja restaurada, tá? Em todos os âmbitos da sua vida, que o Eterno restaure mesmo. Eu já saí do movimento de reforma, agora nós estamos no movimento de restauração. Eu estava enganado, porque eu não conhecia isso aqui. Mas a partir do momento que eu conheci a restauração, eu abri mão de tudo que eu tinha recebido na minha faculdade teológica, abri mão de vídeos que eu ensinei coisas erradas, ainda estou abrindo, né? Estou reciclando ainda. E abri mão até de amizades que não queriam restauração, não queriam nada com a Eterna, né? Não queriam prosseguir nessa luz. E estamos aí apanhando, muitas vezes sozinhos, até sem o apoio da família, mas estamos aqui. Eu, minha esposa, Gemima, nossos filhos aqui, né, lutando dia a dia, fazendo o nosso melhor. Não quer dizer que não erramos, não. Mas essa é a verdade. Agora, o que você vai fazer com essa verdade? Está nas suas mãos. Que o Eterno te abençoe, tá? Em nome de Yahushua Hamashi. Amanhã nesse canal, a pedido incessante de um querido irmão aí, disse: irmão Neemias, fale sobre o corpo imortal. Como será na restauração, né? Na restauração de todas as coisas. Vamos falar então amanhã esse tema, tá? Pedidos de um querido irmão que incessantemente tem pedido esse tema. Amanhã, às 20 horas, nesse canal. Shalom a todos. Shalom Aleichem. A paz seja com todos vocês. Até amanhã.